Olá, hoje eu vou explicar então o processo de seleção do avaliador do artigo na revista da UERGS. Eu considero dentro do fluxo de avaliação da revista duas etapas que são principais. E as duas são desenvolvidas pelo editor de sessão. Então, a primeira é a avaliação do checklist. Então, a avaliação se o artigo atende os itens que estão elencados no checklist, para daí passar pelo processo, pela segunda etapa, que seria o processo de avaliação dos avaliadores externos ao artigo que foi submetido à revista da UERGS. Então, são duas atividades importantes e que são desenvolvidas, então, pelos nossos editores de sessão. Eu pego como exemplo aqui um artigo aleatório, tá? Que já passou, então, por essa primeira etapa, né, de avaliação do checklist, que é quando ele recebe aqui na aba da submissão o artigo, né, encaminhado pela editora-chefe ao editor de sessão. A partir dali, então, o editor de sessão observa o checklist, se estiver tudo de acordo, ele encaminha para o processo de avaliação, onde nós podemos observar, então, que da aba da submissão vai para avaliação, e aí nós temos a primeira rodada. Então, cabe salientar, então, que ele já passou pelo processo de checklist, já tem aqui os avaliadores, né? E eu só vou, então, de forma de simulação, adicionar, então, mostrar como se adiciona um novo avaliador. Aqui também tem um outro segredo importante, né? Uma outra dica importante, melhor dizendo, que é a leitura, então, e o entendimento do artigo, do escopo do artigo, pelo editor de sessão, e a busca através das palavras, destaques lá no resumo, no mesmo no artigo, no título, que possam, então, identificar o melhor avaliador externo, né, que está, então, cadastrado dentro da revista da UERGS. Então, eu posso, para localizar este avaliador, ir por um nome, por exemplo, se eu colocar aqui agronomia, eu vou ter a seleção de alguns principais avaliadores que lá no seu cadastro elencaram agronomia, né, como sendo uma das suas linhas de atuação, mas eu também posso ir por uma busca de um nome específico. Por exemplo, aqui eu vou utilizar como cobaia deste vídeo a Simone. Então, eu posso colocar o nome dela em um simples Enter e o sistema vai buscar, então, o nome da Simone dentro do nosso banco de dados. Tá? Então, aqui aparece a Simone tem os dados todos completos, vocês podem observar, então, ali que ela já tem até o Lattes cadastrado e outras formas de se apresentar, né? Apresentar as suas competências, né? E se caso Simone não tivesse essa apresentação, que deveria ser a ideal dentro da nossa revista, eu sugiro que a gente sempre busque também em outros sites, né, para que realmente a gente tenha ciência de que o nome da Simone é o mais indicado por ter uma competência e um conhecimento melhor para a avaliação do artigo que foi submetido. Saliento novamente que tanto a avaliação do checklist como a avaliação e a seleção deste avaliador externo resultarão, então, numa melhoria dos artigos da revista da UERGS e, consequentemente, uma melhoria também, né, da revista externamente. É isso. Então, se eu quero selecionar a Simone, então eu posso aqui selecionar avaliador, vocês vão abrir, então, numa página, tá? Onde ali vai ter, então, vários dados importantes, né, para a seleção, então, desse artigo. Mas eu quero mostrar um outro critério que também é importante, onde eu tenho conhecimento de uma pessoa que tem know-how, né, sobre aquele artigo, que vai conseguir avaliar de uma maneira muito eficiente e eficaz
para a revista, então eu posso também criar um novo avaliador, né? Então aqui nós temos uma seleção, por exemplo, eu vou criar um novo avaliador, coloco o nome da pessoa completo, posso sugerir, então, um usuário, porque é obrigatório isso, aqui como nós não temos o nome, ele está indefinido. O e-mail dele é muito importante, precisa ter, então são itens obrigatórios, né, tanto do usuário como no e-mail. A área de interesse, aí vai ao encontro daquilo que eu conversei antes com o nome da agronomia, que eu digitei ali na temática. Então, aqui é uma área importante de descrição das atividades, das competências daquele profissional. A instituição, né, a UERGS, Embrapa, e aí tem tantas outras áreas que podem ser convidadas, né, e que tenham, então, afinidade com o referido artigo. E aqui, então, o e-mail padrão que vai para esse avaliador. Este mesmo e-mail aqui é o e-mail que antes, ali, se eu selecionasse a Simone, né, como avaliadora, seria direcionado, então, a esta página, né, onde nós temos um e-mail, algumas sugestões, e aqui eu ressalto que a gente já colocou aqui aquele dado que foi aquele exemplo que foi sugerido por um dos nossos editores da revista. E aqui, então, o título, né, e alguns dados importantes. O que é importante? E aqui, depois eu trago isso lá para um campo que nós vamos mostrar posteriormente, após, então, a finalização dessa etapa, né? As datas, por exemplo, hoje eu estou selecionando a Simone. Até a data limite de resposta, ela vai ter até o dia 4 de julho para me enviar. E a data de limite, né? O máximo para que ela encaminhe a avaliação do artigo será o dia 18/7. Então, essas datas são possíveis somente serem trocadas, tá? Aqui, quando inicia-se esse processo de avaliação, de seleção do avaliador e, consequentemente, o envio desse e-mail. Eu vou manter essas datas, tá? Avaliação dupla cega, sempre. E aqui, pessoal, é necessário que se adicione, então, o formulário de avaliação de 2019. Porque se nós não selecionarmos este formulário, o avaliador externo vai receber o convite para avaliar o artigo, no entanto, ele não vai ter um norteamento e nem um formulário, nada para se basear, ele vai avaliar por conta. Então, é importante que a gente sempre adicione o formulário de avaliação, tá? E outra coisa importante, que a gente precisa selecionar ou conferir que o artigo realmente está selecionado, que ele está já sem os nomes, e que ele está realmente pronto, passou já pelo checklist, e que ele está pronto, então, para ser avaliado. Então, eu adiciono esse avaliador, né? Aqui eu só estou simulando, e ele, então, aparece aqui, por exemplo, o nome da Simone estaria aqui, Simone, né? E solicitação enviada. Por quê? Porque eu enviei essa solicitação a ela. Só para complementar esses dados, aqui, então, desses avaliadores escolhidos pela nossa editora, nós temos uma solicitação aceita e uma solicitação enviada. O que quer dizer isso? Isso reflete, então, lá naquele lembrete de datas. Por quê? Porque, por exemplo, Pedro, a solicitação foi enviada para ele e ele teria, então, no prazo, até o dia 30/6 para responder para a editora, dizendo, ok, eu aceito avaliar, ou não, eu estou declinando nesse processo avaliativo, assim como foi com a Milena, essa primeira avaliadora aqui que aparece no quadro dos avaliadores. Eles têm, então, até o dia 15/7, ambos, para que eles retornem, então, este artigo submetido dentro daquele escopo do formulário que foi enviado a eles. Então, pessoal, ressaltando, esse processo de avaliação da escolha do avaliador externo, tá? Tanto o processo do checklist são muito importantes para que a gente tenha uma melhora, então, da qualidade dos nossos artigos. Um abraço para vocês.